Bom dia, meus queridos! Como vocês estão? Eu espero sinceramente que todos estejam muito bem. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos abrir o livro de história na página 295. Nós vamos trabalhar até a página 302. Depois nós vamos pular para aquela parte da revisão, que é a página 306, para nós fecharmos este livro de história. Então, como nós havíamos estudado anteriormente, inicialmente, a mão de obra usada nos engenhos foi de quem? Foram dos povos indígenas, aqueles escravizados, se lembram? E isso inicialmente. Depois, houve-se a necessidade, como o açúcar estava em grande produção, em alta, então eles resolveram capturar, e lá na África, capturar os povos africanos. Se lembram quando nós falamos? Isso aí. Então, nós vamos começar aqui na página 295, falando sobre os engenhos. Aqui está mostrando um engenho e cada parte do engenho tem a senzala, né? Era o lugar onde os escravizados ficavam sem nenhum conforto. Tinha a casa de engenho onde era produzido o açúcar. Tinha a Casa Grande, que era o local onde os senhores de engenho, os donos das fazendas e dos engenhos moravam. E também tinha a capela dentro da fazenda, né, onde eles realizavam as cerimônias religiosas. Então, essa página nos mostra onde era produzido o que? O açúcar, né? A casa de engenho. Então, mostra as partes que compõem um engenho, ok? Então, vocês viram aí que no início os povos indígenas foram utilizados também na produção de açúcar. Mais tarde, com o desenvolvimento, com a alta venda deste produto, porque vocês sabem que o açúcar na Europa era um produto muito valorizado. Então eles produziam aqui, porque aqui o Brasil tinha tem um solo muito fértil. Então a cana de açúcar se adaptou muito bem a este solo. Então a produção do açúcar veio muito a calhar para os portugueses, que eles receberam muito, eles enriqueceram cobrando, a coroa portuguesa cobrando impostos, né, sobre o produto aqui produzido, e vendiam lá na Europa, nos países europeus, porque o açúcar era muito utilizado. Então, nisso a gente vai falar aqui que os africanos, eles foram trazidos em navios negreiros para trabalhar nos primeiros engenhos de açúcar aqui. Mas eles só não trabalhavam na produção de açúcar. Tinha escravos que eram designados para outros afazeres, como os afazeres domésticos, como também trabalhavam nas minas mais tarde, nas minas. Então, vários tipos de serviços, eles eram designados, ok? Mas a mão de obra nos engenhos de açúcar era basicamente escravizada, inicialmente pelos povos indígenas, mas pelo fato deles não aceitarem a escravidão, como também os africanos escravizados não aceitavam a condição de escravos, que daqui a pouco nós veremos que eles resistiam
Resistiam. De que maneira eles resistiam? Daqui a pouco a tia vai explicar, nós vamos chegar lá. Então aqui vocês podem ver que os escravos eles eram designados a outros afazeres dentro da fazenda. Uns eram designados para ficarem nos engenhos, outro para fazer os trabalhos domésticos. E aqui essa cena nos mostra, ok? A vida dos escravizados não era nada fácil, como vocês bem sabem, que eles trabalhavam 18 horas por dia. Vocês imaginam só, imaginem trabalhar 18 horas direto, com uma alimentação precária, péssima e sofrendo maus tratos. É complicado, né, gente? Muito complicado e triste. Por isso que a gente vai ver a revolta dos escravizados. Por isso que eles resistiam à escravidão, assim como os indígenas, que vocês viram que os bandeirantes, né? Eles começaram, eles organizaram as bandeiras para adentrar o interior do território com o objetivo de capturar principalmente o quê? Os povos indígenas para, olha aqui, ó, fazer esses trabalhos. Mas sendo que eles não tinham o conhecimento do interior, eles só conheciam o litoral, onde foram fundadas as primeiras vilas. Se lembram? Isso aí. Então vamos para a página 298. A página 298 vai nos falar sobre a sociedade colonial. A sociedade colonial, ela era patriarcal. O que isso quer dizer, tia? A sociedade patriarcal é aquela sociedade em que o homem tem o poder de decisão. Então, todas as decisões naquela época, na família, dentro da sociedade, era o homem que determinava. Sabia que era o homem que determinava? Pois é, era o homem. E vocês se lembram nos estudos anteriores, todo mundo já estudou sobre isso. Não são só os antigos, mas a Yasmin, a Sofia já devem ter escutado que no passado as mulheres, as meninas, elas estudavam para serem donas de casa, para casar, terem seus filhos e permanecer cuidando dos seus filhos. Diferentemente dos homens, dos meninos, eles estudavam para ter uma profissão e as mulheres não. Isso era o quê? Era o poder que o homem tinha na sociedade. E a mulher não tinha esse poder. A mulher só vivia debaixo das decisões dos homens. E isso hoje, graças a Deus, mudou. Eu acho que mudou bastante, porque hoje em dia as mulheres têm sim o poder de decisão, o poder de escolha. Embora em alguns lugares do mundo a gente vê que ainda acontece, né, o homem, a figura do homem ter esse poder. Mas isso daí é em outros países. A mulher hoje em dia tem o poder de decidir o que ela quer ser, diferentemente do passado, no século XVI, ok? Então, nós vamos ver aqui que a sociedade colonial era patriarcal, porque o poder estava na mão dos homens. E aqui mostra um engenho, né? Uma casa, não é os senhores de engenho. Aqui não é uma casa, aqui não é um engenho, aqui é uma casa. A casa grande, onde os senhores de engenho moravam. E isso daqui, quanto mais oponente, mais ele mostrava o poder
o poder que esse homem tinha na sociedade. Quanto mais luxuosa era a sua casa, mais evidenciava o poder dele dentro da sociedade colonial, ok? Vamos lá. Trabalhadores livres. Embora a maioria fosse escravizada, como os escravos e os indígenas, havia sim pessoas livres, pessoas com uma condição melhorzinha do que os escravizados, que vocês vão ver aqui. Olha aqui, ó. Embora fossem minoria, também havia trabalhadores livres nos engenhos. A maior parte desses trabalhadores era pobre e tinha pouco poder na sociedade, porém vivia em melhores condições do que os escravizados. Foi o que a tia disse aí, ok? Então vocês vão ler direitinho, vocês vão entender o que a tia está falando. A resistência à escravidão. Aqui que nós vamos entrar vamos falar sobre que os escravos, eles não aceitavam a condição de ser escravizados. Por quê? Por que, tia, que eles não aceitavam? Gente, ninguém pode ser dono de ninguém. Embora na sociedade africana, como nós vimos, quando havia guerra, alguns povos, os povos que perdiam, tornavam-se o quê? Escravizados, mas não era a escravidão que existia aqui no Brasil. Era algo mais suave, tá? Então, os africanos e os afrodescendentes sempre resistiram à condição de ser escravizado. De que maneira eles resistiam? Quebrando ferramentas, trabalhando com lentidão. Mas que ferramentas são essas? As ferramentas que eles utilizavam na agricultura, na produção de açúcar. Então, olha aqui, ó. Os africanos e afrodescendentes sempre resistiram à escravidão. Eles resistiram, por exemplo, preservando elementos da sua cultura, como práticas religiosas, a religião, as festas e as comemorações. Isso daí evidencia que é uma resistência à escravidão. Então, o que eles praticavam lá na África, eles praticavam aqui. E isso era uma forma de mostrar resistência à escravidão. Além de quebrar ferramentas que eles utilizavam no trabalho do engenho, além de colocar fogo na plantação, além deles aqui, ó, trabalhar em ritmo mais lento. Isso tudo mostrava resistência, mostrava a luta deles contra a escravidão e principalmente a formação de quilombos. Tia, o que é um quilombo? Quilombo é um esconderijo construídos pelos africanos. Quando eles fugiam, eles construíam esse esconderijo, esses esconderijos para o quê? Para quem fugisse fosse para lá. E esses esconderijos ficavam em lugares de difícil acesso, já sabendo que os portugueses, eles não detinham o conhecimento do interior. Então, eles fugiam, construíam esses quilombos em lugares de difícil acesso nas matas para se refugiarem. Mas muitos quilombos foram descobertos, tá? Foram descobertos e esses africanos que fugiam dos seus senhores,
eles retornavam e muitos morriam também, como também é o caso dos indígenas, que foi o caso dos indígenas. E também, gente, aqui nesses quilombos também se refugiavam indígenas, tá? Como vocês vão ler e vão saber. Agora, quando a gente fala em quilombo, nós já sabemos que eram esconderijos construídos pelos africanos para eles se refugiarem. E o que são quilombolas? O que vocês acham? São o quê? As pessoas que moravam no quilombo, os africanos que moravam no quilombo. Então, eles eram chamados de quilombola. Eles são chamados porque hoje no Brasil ainda existem quilombos, tá? Em vários estados brasileiros nós encontramos comunidades quilombola, ok? Então, o principal, o quilombo mais conhecido, mais famoso, foi o Quilombo dos Palmares, que teve como líder Zumbi dos Palmares. Aqui, ó, um dos maiores quilombos da colônia. Colônia é o quê? A terra que pertencia a Portugal, que é o nosso Brasil, que era uma extensão da terra de Portugal, que pertencia a Portugal. Então, um dos maiores quilombos da colônia foi o dos Palmares, formado no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Então, foi um dos mais famosos quilombos e um dos maiores, ok? Então, vamos para a página 301. Vocês se lembram quando a gente falou que os portugueses se organizaram e resolveram povoar o litoral brasileiro? Porque eles temiam as invasões de outros povos? Pois bem, os holandeses, eles invadiram. Vocês sabiam? Pois é, se não sabiam, vão saber agora. Os povos holandeses, eles invadiram, tomaram posse da capitania de Pernambuco e essa capitania eles investiram, fizeram altos investimentos nessa capitania, tá? Nós tivemos 15 capitanias. O rei de Portugal resolveu dividir o território para melhor administrar, mas como você já sabe que foi algo que não deu certo, essa administração, né, das capitanias hereditárias. Não deu certo, mas duas capitanias prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, que prosperaram. E aqui a gente vai ver que os holandeses, eles investiram aqui na capitania de Pernambuco. Olha o que eles fizeram, gente, ó. A produção e o comércio de açúcar no Brasil geravam grandes lucros, atraindo o interesse de outras nações. Assim, entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco, principal produtora de açúcar da colônia, e outras capitanias da região, sendo que eles fizeram grandes investimentos nessa capitania. Olha aqui, ó, durante o período de dominação, diversas transformações foram realizadas pelos holandeses, principalmente na cidade de Recife, como a abertura de novas estradas, a pavimentação de ruas e a construção de pontes e canais. Além disso, os holandeses facilitaram os empréstimos aos senhores de engenho para que realizassem melhorias nas suas propriedades e ampliassem a produção de açúcar. Então, os holandeses invadiram
investiram na capitania de Pernambuco, principalmente na cidade de Recife. E isso foi bom, tá? Foi bom para a cidade de Recife, para os colonos, para os produtores de açúcar da época. E aí, junto com eles, né, quando eles invadiram, eles trouxeram também vários artistas. Artistas, olha aqui, ó, artistas e cientistas no Brasil holandês. Por que Brasil holandês? Porque eles também dominaram, tá? Como nós vimos aqui acima. Os holandeses trouxeram vários artistas e cientistas. E aí, a função deles aqui, principalmente o papel, era registrar a vida, tá? A vida das pessoas que viviam aqui na colônia, no Brasil, no território brasileiro. E isso foi feito porque muitos registros, muitas obras que nós vemos no nosso livro, como essa que vocês estão vendo aí, foram feitas por artistas holandeses, ok? Então agora vocês vão fazer uma leitura muito minuciosa, com riquezas de detalhes, para vocês entenderem melhor o que a tia falou, tá bom? Isso era para a tia ter dito antes, mas como a tia disse agora no final, leiam com atenção, voltem, leiam de novo, até vocês entenderem, porque não tem pressa, ok? Então agora vocês farão as páginas aí dos exercícios, não esquecendo de complementar, de terminar a página 306. Então um grande beijo. E daqui a pouco a tia volta para nós corrigirmos. Lembrando, eu vou deixar um exercício também para vocês fazerem aí no caderno de história. Beijos!